Oi pessoal, hoje eu vou entrevistar o Dr. Marco Abud, que é médico psiquiatra, fundador do canal Saúde da Mente. É um prazer ter você aqui, doutor. A depressão e a ansiedade são o mal do século, porque há tantas pessoas doentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder conversar um pouco sobre a saúde da nossa mente e vermos formas em que nós possamos nos sentir melhor, né? Porque esse é o objetivo. A ideia aqui ansiedade e depressão de fato é uma epidemia, podemos dizer assim, né? Com a pandemia da Covid-19, os números estão exponencialmente mais altos. Antes da pandemia, só para você ter uma ideia, o Brasil já era o país mais ansioso, com o maior número de pessoas com ansiedade patológica no mundo, e era o campeão latino-americano de depressão. E agora esses números aumentaram cerca de 2 a 3 vezes aquilo que já era intenso. E muita gente pergunta, poxa, mas será que o pessoal não está diagnosticando demais? Será que não é um mimimi, não é uma frescura? Na verdade, não. A ansiedade, a depressão, nunca tem uma única causa. Eu gosto de resumir em 3 grandes causas. Tem uma causa genética, tem uma causa de história de vida, agressões, traumas, questões difíceis que nós passamos, e tem uma terceira causa que é o hábito de vida. O que é importante? A genética para ansiedade e depressão, ela não se manifesta sozinha. Os genes como se eles ficassem silenciados. E aí alguns hábitos de vida que hoje em dia nós temos, porque o mundo ele está em constante mudança, fazem com que esses genes da ansiedade, genes da depressão se manifestem mais. Quais hábitos? Então assim, de uma forma muito simplificada, mas isso é correto e é interessante para as pessoas guardarem, a nossa mente, ela precisa de fatores protetores. Ela precisa de sono, ela precisa de luz do sol, ela precisa de contato com a natureza, ela precisa de alimentação com perfil anti-inflamatório e a gente precisa de conexão social. Hoje, por N motivos, a nossa vida tem menos disso tudo. E agora, claro, com a pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, isso também está mais restrito. Então, esses genes da depressão e ansiedade têm uma facilidade em serem manifestados. Como identificarmos a depressão e a ansiedade? Quais são os sintomas? A ideia é que o diagnóstico ele só pode ser feito por um profissional de saúde mental, no caso um psicólogo ou um psiquiatra. Mas de uma forma muito básica, para dar uma dica já, quando a gente pode suspeitar. Bom, depressão não tem nada a ver com tristeza, tá? A tristeza é como se fosse uma pontinha do iceberg. A depressão, o sintoma-chave da depressão é a perda da capacidade de sentir prazer. Então as coisas que você gosta, enfim, esportes, hobbies, coisas que te interessam, acabam ficando sem graça, sem colorido, parece que está sem sal. E isso vem com outros sintomas, como cansaço, falta de energia, falta de motivação. Então uma pergunta básica que você pode se fazer, e isso pode acender um sinal de alerta para procurar ajuda, pega as 2 últimas semanas da sua vida. E aí você se pergunta, quantos dias eu senti falta de ânimo, de motivação e de prazer na maioria das coisas que eu fazia, ou seja, tudo estava sem graça, sem colorido, sem vida. Se nas 2 últimas semanas isso ocorreu, você sentiu isso, mais da metade dos dias, claro, né, é subjetivo, mas se você percebe isso, opa, é um sinal de alerta que vale a pena procurar ajuda. E a ansiedade? Bom, a ansiedade todo mundo tem, ela é uma reação natural do ser humano, assim como fome, como dor, como sono. A ansiedade ela é basicamente a sensação de alerta quando o corpo percebe uma ameaça, a gente fica preparado com um aumento de adrenalina para quê? Para que se vier o perigo a gente vai atacar ou fugir. Isso é muito bom, muito útil. Só que às vezes a ansiedade ela tá tóxica, né? Ela tá atrapalhando mais do que ela ajuda, porque até certo ponto ela ajuda a gente a reagir. Agora, se ela fica num nível tóxico, ela paralisa. O que a gente consegue perceber que está sinalizando que a ansiedade está tóxica? Quando a crise de ansiedade ela vem sem que haja ameaça, ou seja, quando o corpo está num alarme falso, então se vem um ataque, é bom que eu tenha. Agora, se eu tenho isso sem ter nada acontecendo, opa, isso daí está desregulado. Ou então quando a gente tem ansiedade, mesmo em situações que geram ansiedade, só que a gente não consegue desligar depois. Porque depois que passa a ameaça, a ideia é que a gente desligue isso para ficarmos relaxados. Tem pessoas que por N motivos isso não desliga. A pessoa ela sente que ela está tensa o tempo todo sem saber por quê. Para ansiedade, a dica é mais ou menos parecida. Você pega as 2 últimas semanas da sua vida e aí você pode se perguntar com que frequência, em quantos dias eu senti que eu não conseguia relaxar ou parar de me preocupar. E aí, se isso for mais da metade dos dias, opa, um sinalzinho de alerta. Na maioria das vezes, o tratamento exige remédio.
Existem alimentos que combatem a ansiedade? Ótima pergunta. Eu posso dizer que em 80 a 90% dos casos de ansiedade e depressão, esses casos são possíveis de serem curados, né? Curados é o quê? Remitidos. A pessoa ficar totalmente livre dos sintomas patológicos, não é livre de ansiedade e tristeza na vida, mas livre desse tipo de ansiedade e tristeza que paralisa. A pessoa tem que ficar 100%. Em 80 a 90% dos casos é possível atingir essa remissão sem o uso de medicações. Então existem uma série de tratamentos que são tão ou mais eficazes que medicação para alguns casos. Quer dizer então que remédio é coisa malvada? Quer dizer que remédio, então, é só para pessoa fraca? Não. Existem alguns casos em que a ansiedade e a depressão estão tão fortes que paralisa totalmente a vida da pessoa, ou seja, a pessoa não consegue sair da cama, ela não consegue trabalhar minimamente, ou seja, o trabalho, a parte social está totalmente impactada. Nesses casos, o remédio pode ser importante para permitir essas outras mudanças, mas com mudanças de terapia, uma terapia no sentido não aquela que é eterna, mas de mudança de padrões de pensamentos e de comportamentos, mudanças alimentares, mudanças de sono, atividade física, com a combinação disso e com o treino de mindfulness, que é um tipo mais científico de meditação, essas 5 estratégias, elas podem remitir, ou seja, curar cerca de 80 a 90% dos casos de depressão e ansiedade. Qual a relação entre ansiedade e insônia? A relação é de mão dupla, né? Ou seja, a ansiedade causa insônia e a insônia causa ansiedade. Bom, a ansiedade, a gente fica num estado de alerta, né? A ansiedade, eu posso dizer que ela engana o cérebro para o cérebro achar que o mundo ele está ameaçando você constantemente e que você não dá conta de lidar com essa ameaça. Então, a ansiedade patológica faz com que o seu cérebro perceba isso, o mundo é totalmente ameaçador e você não tem condições de lidar. Então você fica num estado de aumento de adrenalina e aumento de cortisol, que são substâncias relacionadas ao estresse, à ameaça, que são boas, mas são boas para ficarem por pouco tempo no organismo. Se elas ficam por muito tempo, o corpo não desliga. E se a gente está nesse estado de hiperalerta, isso vai fazer com que seja mais difícil a gente pegar no sono. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que começam com uma insônia. Insônia é a dificuldade em começar a dormir, ou pessoas que dormem, só que elas acordam no meio da noite ou antes da hora e não conseguem voltar a dormir ou demoram muito. Então é a dificuldade em pegar ou manter o sono. Tem pessoas que têm isso e as pessoas que têm esse quadro, isso gera uma série de alterações no corpo. O nível de cortisol também é alterado, a pessoa fica mais irritada, ela fica mais sensível a ataques, ela fica com uma capacidade de resolução de problemas menor, ela fica mais sujeita a pegar infecções e isso faz com que ela tenha um risco maior de ter ansiedade. Então a ansiedade pode causar insônia, a insônia pode causar ansiedade. Agora, se as duas estão aí, o fato é, vamos tratar as duas. E as duas são muito possíveis de serem tratadas sem medicação, inclusive. Quais são as causas para a perda do sono? Eu sempre falo que para a gente dormir, todos nós temos que ter 3 elementos, né? Nós temos que ter uma mente calma, ou seja, a nossa mente não pode estar alerta. É bom que a nossa mente esteja alerta durante o dia. Agora, a nossa mente à noite, ela tem que começar a desacelerar. Então, mente tem que estar calma. O corpo tem que estar cansado. Se o nosso corpo não está cansado o suficiente, ele não vai desligar. E o terceiro, o nosso relógio biológico tem que estar sincronizado. Então, todas as causas de perda de sono têm a ver com isso. Ou a sua mente está muito alerta, ou o seu corpo não está cansado da forma correta, ou o seu relógio biológico está desincronizado. E aí, na prática, o que pode causar isso? Quadros de humor, depressão e ansiedade, claro. Uso de alimentos e substâncias que pioram o sono. Então, tem alimentos e substâncias que tiram o sono e outras que ajudam. Então, por exemplo, o café, o álcool. O álcool, muita gente acha que ajuda a dormir. Ele dá sono na hora, só que o sono é muito superficial e você tende a acordar no meio da noite e no dia seguinte ele dá um rebote de adrenalina. Então você acaba acordando no dia seguinte muito agitado e isso vai piorando o seu sono. Alimentos, por exemplo, com carboidrato muito simples, que é aquele açúcar refinado, aquele carboidrato que a gente come tem aquele pico de glicose. Quando você come isso logo antes de dormir, às vezes tem um pico de glicose e isso dá às vezes uma sonolência. O cortisol ele
abaixa, você fica mais calmo. Só que aí no meio da madrugada tem um rebote, acaba tendo muita insulina, você tem uma hipoglicemia e isso dá uma agitação. Então alimentos também refinados podem causar esse hiperalerta. Hábitos que desincronizam o seu relógio biológico. Por exemplo, mais comum hoje em dia é nós termos pouca luz do sol durante o dia, então o nosso relógio biológico ele é regulado por várias coisas, mas principalmente pela luz. A gente precisa ter luz do sol durante o dia e escuridão à noite. Nós estamos também com isso desregulado. Então a gente regulando esses três elementos, a mente ficar menos alerta, o corpo mais cansado na hora certa, atividade física é fundamental para o sono, só que tem que ser feito na hora certa para o seu corpo. Tem pessoas que isso é melhor ser feito de manhã, outras à noite, então tem que ver com base no seu cronotipo, né, que é o tipo como o seu corpo regula o sono. Corpo cansado, mente calma e o relógio biológico sincronizado. Se a gente muda esses três fatores, a gente consegue regularizar o sono. Estarmos próximos dos nossos familiares, estabelecermos contato ou conexão social é fundamental para evitarmos fobia, medo e solidão. Muitas pessoas não têm ninguém na vida ou estão muito isoladas, ainda mais em época de pandemia. Qual a relação entre saúde mental e animais de estimação? Uma outra frase que eu gosto, né, que o alimento para o corpo é pão e alimento para a alma é gente. O ser humano ele evoluiu para ser um animal muito sociável. O nosso cérebro precisa sentir que existe um grupo no qual você é acolhido. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Nós somos um animal frágil, apesar de sermos cognitivamente mais capacitados. E isoladamente a gente não sobreviveria. Então, o nosso cérebro percebe o sentimento de isolamento no sentido de você se sentir excluído como uma ameaça, como uma doença. E isso faz com que aumentem os hormônios do estresse, como adrenalina, cortisol. Então, esse sentimento de solidão, ele é um fator de risco para todos os quadros psiquiátricos. Mas hoje em dia o pessoal gostou desse termo, né? Solidão e solitude, mas basicamente assim, a solidão quer dizer o quê? Você sentir que você não é entendido, sentir que você não tem uma conexão com alguém, que não tem alguém que entende o seu sofrimento e você não entende o sofrimento do outro. Isso é a solidão. Isso não quer dizer que você precisa estar rodeado de gente para sentir conectado. E do mesmo jeito, o contrário é verdadeiro. Você pode estar com muita gente e sentir que você não se conecta com ninguém. A ideia é essa, a gente ter essa conexão, da gente ter essa sensação de que aquela pessoa, aquele ser te entende, você entende ele. E o animal de estimação, então, é uma forma que digamos, ativa esse sentimento, né? Eu tenho uma gata, tem gente que tem cachorro, mas você tá lá, enfim, por N pessoas têm vários argumentos, mas existe uma troca afetiva, né? E isso, obviamente, é um fator protetor. Doutor, me fala sobre o Rivotril, que tanta gente toma. Me explica o que é esse famoso Rivotril. Então, o Rivotril é uma febre, né? O Brasil é o país do mundo que mais se vende Rivotril. Rivotril, ele é como se fosse a dipirona, a Novalgina da psiquiatria. Ele serve para aliviar momentaneamente um sintoma de estresse, de ansiedade, de angústia. Ele desliga o neurônio, então ele faz com que desliga aquele funcionamento hiperativado e dá uma sensação de calma e prazer logo de imediato. O problema é que Rivotril não trata nada, não trata insônia, não trata ansiedade, não trata depressão. Ele é um alívio, assim como Novalgina não vai tratar uma pneumonia, não vai tratar uma infecção, ela serve para baixar a febre. Então o Rivotril, o Frontal, todas essas medicações dessa classe, elas têm que ser usadas por pouco tempo e elas não são o tratamento. O problema é que muita gente acaba achando que aquilo é o tratamento definitivo, porque ele alivia na hora, e aí depois de um tempo a pessoa tem dois problemas. Ela continua com ansiedade, continua com depressão e aí ela soma um outro que é a dependência de Rivotril, que é muito difícil de parar se você usa aí mais do que 3 ou 6 meses. Para quem nos assiste, o que o doutor diria sobre a felicidade? E qual a mensagem para mantermos a nossa saúde mental em tempos tão difíceis? Existe uma neurociência da felicidade hoje em dia. Claro que tem uma questão filosófica, cada um tem o seu conceito. Mas o que é que a neurociência, assim, se a gente juntar todo o conhecimento, indica que tem uma chance maior de fazer a gente feliz? São basicamente duas coisas. Uma delas é a gente sentir que nós temos conexões. Quanto mais a gente sente que nós temos conexões, mas não necessariamente precisa ser um relacionamento afetivo, você sentir que você consegue impactar e se conectar com outras pessoas. Isso é muito importante para esse sentimento a longo prazo de felicidade. E o outro é você sentir
que você está caminhando rumo ao seu potencial, ou seja, você está direcionando as suas ações para fazer algo que você é bom, que você gosta e que impacta os outros. Essas duas coisas são talvez os dois pilares que a ciência mostra sobre talvez o que seria aquilo que mais se aproximaria de uma receita de felicidade. Para quem nos assiste que quer te encontrar, doutor, passa os seus contatos. Pode me encontrar no canal Saúde da Mente, né, no YouTube, que é o maior canal de saúde mental do Brasil, e no meu Instagram, que é o Dr. Marco Abud. É isso. Obrigada, doutor. Adorei. Tá Foi um certo. prazer. Prazer, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.